Nos próximos capítulos da novela Renascer, Egídio, após ser baleado e ser socorrido por João Pedro, sofrerá complicações no hospital e perderá a vida. José Inocêncio retornará para casa, reunirá a família e vai falar. O delegado está desconfiando que temos alguma coisa a ver com a morte do coronel. E eu tô desconfiando que o coronel Egídio não tá morto, coisa nenhuma. Zé, com a ajuda da Kika, conseguirá uma autorização judicial para abrir a cova do vilão e conferir se realmente existe um corpo ali dentro. O local do túmulo será cercado pela polícia. João Pedro e o Bento se aproximam do pai questionando se realmente fará aquilo na frente da Sandra. O caixão será retirado do local. Sandra, Dona Patroa, a polícia e todos os presentes ficarão em choque depois que a tampa for aberta e presenciarem uma cena horripilante. Tudo deverá acontecer depois que Egídio for baleado na estrada e João socorreu o vilão. Logo após Egídio dar entrada no hospital de Ilhéus, o delegado entrará em cena, cercará a casa dos Inocêncios, invadirá o local e encontrará o fazendeiro ao lado dos filhos. O delegado avisa: "Mas que bom que o senhor voltou da viagem que estava fazendo, coronel. O estranho é que voltou justamente depois do atentado contra o maior rival." Incomodado, Inocêncio se aproxima do policial questionando o que está insinuando. O delegado afirma: "Estou insinuando nada, mas é bom que saiba uma coisa. O senhor e seus filhos são os principais suspeitos da morte do coronel Egídio." José Inocêncio, João Pedro, Augusto e o Bento arregalam os olhos com a notícia da morte do coronel. O delegado completa, explicando: "É lamentável. A princípio, coronel Egídio respondeu bem aos primeiros procedimentos, mas teve uma complicação de última hora e veio a óbito." O delegado deixará o local. Inocêncio, com uma pulga atrás da orelha, olha para os filhos. Augusto comenta: "Isso tá estranho, pai. Eu tenho certeza que depois que eu retirei a bala do coronel, ele iria ficar bem. Tem alguma coisa que não tá batendo nessa história." João Pedro e o Bento questionam o que o Augusto está insinuando. Zé toma a frente da conversa e fala: "O que o seu irmão tá querendo dizer, Zé Bento e João Pedro, é que pode ser uma farsa do coronel Egídio para tentar fazer esse delegado acusar nossa família." Será a partir dessa cena que o fazendeiro terá uma ideia ousada e genial. Ele entrará em contato com uma das enfermeiras do hospital pedindo informações sobre o óbito do paciente Egídio. A enfermeira, demonstrando medo e nervosismo, se negará a fornecer informações e desligará o telefone. Mais intrigado do que já estava, o fazendeiro afirma: "Essa história realmente está muito mal contada. Zé Bento, vou precisar novamente dos serviços da Kika." Inocêncio entrará em contato com a advogada falando: "Sou eu novamente, dona Kika. A senhorita já me ajudou demais com a injustiça contra Tião, mas agora eu quero pedir uma outra coisa, mas é importante que mantenha total discrição." João Pedro, Bento e Augusto ficam em choque com um pedido inusitado do pai à advogada. O enterro do Egídio acontecerá. Sandra e Yolanda se despedem do vilão. Inocêncio se aproximará de Sandra, questionando se alguém viu o corpo do Egídio antes de ser enterrado. A jovem responde: "Não, seu Zé Inocêncio. O médico falou que seria interessante deixar o caixão fechado, e assim fizemos, mais desconfiado do que já estava." Inocêncio retornará para casa. Dias depois, Kika retornará à fazenda com uma ordem judicial autorizando a exumação do corpo do Egídio. Com a faca e o queijo nas mãos, o ricaça reunirá a família, mostrará a ordem judicial e completa afirmando: "João Pedro, você cuide de chamar Sandra e a dona Yolanda.
É importante que elas estejam presentes na hora que aquele caixão for aberto. Algo me diz que vamos nos surpreender com o que vamos encontrar dentro. Não demora muito. Os policiais chegam na fazenda. O delegado entra na casa, lê a ordem judicial e fala: não sei como conseguiu uma autorização dessas, muito menos onde está querendo chegar com essa história. Na minha opinião, isso não faz o menor sentido. Melhor não mexer com quem está morto. Inocência dirá que não pediu a opinião do delegado coisa nenhuma, que o chamou apenas para acompanhar o caso. Nervoso, o delegado prometerá cumprir a lei e levá-los para abrir o caixão. João Pedro se aproxima da Sandra, aconselhando a jovem a não participar da exumação. Ela nega. Não, João. Apesar de não saber o motivo das desconfianças de seu pai, ele está no direito dele e eu, como filha, devo sim estar presente. Damião também será chamado. Inocência pedirá que o funcionário leve uma pá para ajudar na retirada do caixão da cova. O delegado chama. Então vamos. Mas volto a dizer, não vejo motivo algum para ser feito uma maluquice dessas. Inácia verá os policiais, Sandra, Yolanda e diversas outras pessoas se direcionando ao local onde Egídio foi enterrado. Preocupada, ela sente um aperto no peito e fala a si mesma: minha nossa, não sei por que estou sentindo isso, mas algo me diz que seu Zé Inocêncio tem razão. Não quero nem ver o que eles vão encontrar depois que abrir aquele caixão. A caminho do local onde Egídio foi enterrado, os inocêncios, os policiais e as demais pessoas, sem imaginar o que encontraram dentro do caixão do vilão, seguem em direção à cova. Sandra questiona Inocêncio sobre o que ele está imaginando que possa ter de estranho dentro do túmulo de seu pai. Zé observa os policiais e em voz baixa responde: tenho quase que certeza que vamos ter uma grande surpresa. Seu pai deu entrada no hospital, foi dado como fora de perigo e depois como morto. Posso estar errado, mas acho que vamos descobrir coisas muito cabeludas. De repente, eles chegam no local onde Egídio foi enterrado. Os policiais cercam o lugar. Inocência observará o delegado incomodado se aproximar, falando: olha, coronel, talvez não seja uma boa ideia fazer isso. A filha do defunto está aqui e vai sofrer ainda mais. Vamos deixar isso quieto. O que me diz? O ricaço não dará ouvidos ao delegado. Olhará para Damião e pedirá que comece a desenterrar o caixão de uma vez por todas. Damião, com a pá nas mãos, começa os trabalhos. Bento e Augusto apenas observam. João Pedro se aproxima de Sandra, pedindo que se afaste do local. Sandra retruca: não, João, é o meu pai. Seu Zé Inocêncio tem razão. Toda essa história está muito mal contada pelos médicos e pela polícia. Desde que meu pai morreu, ninguém viu o corpo dele. Isso não está estranho? Inocêncio, ao lado do delegado, observa Damião cavando o local. De repente, Damião topa algo estranho no solo e avisa ao patrão que encontrou o caixão. João Pedro, Bento e Augusto se aproximam para ajudar a retirar. Yolanda, preocupada com a filha, pedirá para Sandra fechar os olhos para não ver aquela cena. A jovem diz: acho que já sou bem grandinha para essas coisas, né, minha mãe? Seja o que tiver dentro desse caixão, eu mesma quero ver com os meus próprios olhos. O delegado, ao lado de José Inocêncio, observa o caixão do Egídio. Damião pergunta ao patrão se pode abrir ali mesmo. O fazendeiro, ainda mais desconfiado que possa encontrar dentro, fala: não, Damião, não vamos abrir o caixão do coronel sem antes eu falar com uma pessoa. O delegado cabreiro pedirá para saber que pessoa é essa. O ricaço, com um plano genial, pedirá licença e por telefone entrará em contato com essa pessoa. João Pedro, Bento e Augusto olham para o caixão, olham para o pai ao telefone
e comentam entre si com quem o pai deles está no celular. Damião entra na conversa e afirma: conhecendo o pai de vocês do jeito que eu conheço, deve de ser alguma surpresa e das grandes. Ao telefone, Inocência, sem que ninguém o escute, fala: pois então pronto, faça do jeito que combinamos. Esses desgramados não perdem por esperar. O delegado observará o fazendeiro desligar o telefone, se aproximar do caixão e falar a todos que o caixão do Coronel Egídio será aberto em um outro lugar. O delegado pedirá para saber que lugar seria esse. Inocêncio respira fundo e avisa que o caixão do Egídio será aberto para exumação dentro da casa do próprio Egídio. Sandra e todos os outros ficam sem entender o motivo. O policial questiona: o senhor precisa ser mais claro, até porque, por lei, o material tem que ser colhido aqui. Bento interrompe falando que na lei não tem nada disso não, que é a critério do responsável pela exumação. O delegado encurralado decidirá aceitar levar o caixão para o recolhimento do material dentro da casa dos Coutinhos. O caixão será colocado na traseira da caminhonete e vários carros seguirão na direção da fazenda do Egídio, sem imaginar o que acontecerá por lá. Sandra, dentro do carro de João Pedro, pedirá para saber com quem Inocência estava falando ao telefone. João Pedro diz: sei não, Sandra. Pai não falou nada nem pra mim, nem pros manos. Mas uma coisa eu tenho certeza: pai não dá ponto sem nó. Alguma coisa vai acontecer na antiga casa de seu pai. Disso não tenho a menor dúvida. Os carros dos Inocêncios seguirão na frente, os policiais com o caixão atrás. Não demora muito, eles chegam na casa. O caixão é colocado na sala. De repente, todos escutam sirenes da polícia se aproximando da casa. O delegado pela janela notará policiais da força tática. Confuso, o delegado Nossi olha para Inocêncio pedindo para saber o que significa aquilo. Zé o encara dentro dos olhos e diz: acha mesmo que eu sou trouxa, delegado? Pensou que poderia me enganar por muito tempo? Venha comigo. Eu vou contar ao senhor exatamente o que está acontecendo. Enquanto a todos vocês, me esperem aqui. Já já eu volto e mostro a vocês o que de fato tem dentro desse caixão. Enquanto o delegado e José Inocêncio saem da casa, Bento e os irmãos próximos ao caixão do Egídio se questionam o que será que vai acontecer. Do lado de fora, o delegado se aproximará do chefe da polícia da força tática, questionando: é um prazer vê-los por aqui, mas não estou entendendo o motivo. Meus homens e eu cuidamos dessa região. O chefe da força tática responde: viemos prendê-lo, delegado. O senhor está preso e tudo o que falar será usado contra si próprio. Em choque, o delegado Nossi pedirá para saber o motivo de estar recebendo voz de prisão. Inocêncio toma a frente da confusão e pedirá para ele próprio responder. O chefe da polícia tática autoriza. Zé chama: vou ter o maior prazer em responder isso para você, delegado Nossi. Mas antes, eu vou abrir o caixão do Coronel Egídio e revelar para todo mundo o que de fato está acontecendo por aqui. O chefe da polícia tática se aproxima do fazendeiro, avisando que ficarão do lado de fora da casa, dando cobertura. Enquanto isso, dentro da residência, Sandra, mais confusa do que já estava, pedirá a João Pedro uma explicação sobre o teatro que Inocêncio está fazendo ali. Damião toma a frente de João Pedro e responde: não é teatro coisa nenhuma, dona. Eu não posso revelar, mas tenho certeza que na hora que vocês souberem o que de fato está acontecendo aqui e o que tem dentro desse caixão, todos vocês vão ficar de pernas bambas. De repente, Inocêncio entrará no local carregando o delegado pelo pescoço. Nócia será jogada em cima do caixão do Egídio. Zé grita: tá preparado, delegado sem vergonha? Tá preparado para ser desmascarado na frente de toda essa gente?
João Pedro pergunta ao pai o que significa aquilo. Inocêncio explica que teve a ajuda de um amigo policial da Força Tática para desvendar a armação envolvendo a morte do Egídio. Sandra olhará para o caixão do pai, olhará para Zé Inocêncio e exigirá saber que armação é essa. Inocêncio chama Damião. Chegou a hora, Damião. Abra esse caixão para todo mundo ver o que você, eu e o delegado sem vergonha já sabíamos. Augusto, João Pedro e Holanda e todos os outros presenciam Damião se aproximar do caixão e destravar a tampa. Sandra, nervosa, observa a tampa sendo removida. Ao ver o que dentro tem, ela grita: Meu Deus, alguém pode me explicar o que é isso no caixão de meu pai? João Pedro se aproxima do pai exigindo uma explicação. Bento exigirá o mesmo e completa falando: Pelo amor de Deus, pai, tem que ter uma justificativa para uma coisa dessas. Coronel Egídio morreu não tem nem uma semana. E essas coisas dentro desse caixão não pode ser dele. Um clima de mistério toma conta do ambiente. Zé deixará claro a todos que tem uma explicação sim para o que de fato está acontecendo e que revelará tudo naquele exato momento. Zé chama: Marçal, pode aparecer, venha pra cá. Chegou a hora de todos saber o que de fato estava acontecendo nessa cidade. João Pedro, Bento, Augusto, Sandra e a Yolanda observam Marçal surgir com o Egídio amarrado. Sandra, em choque, comenta: Como pode isso? Se Coronel Egídio estava vivo o tempo todo, de quem são esses ossos no caixão? Zé se aproxima do Egídio, manda se ajoelhar e pergunta: Você revela ou revelo eu? Egídio, tremendo de medo, verá o rival se aproximar do delegado e socá-lo com um soco cruzado no meio dos dentes. Esses dois sem vergonhas estavam armando tudo. Coronel Egídio fingiu esse tempo todo que foi atocaiado. Na verdade mesmo, o que aconteceu foi tudo diferente. Tudo não passou de uma armação. Sandra, mais confusa do que já estava, avisa que continua sem entender como pode ter sido uma armação, já que o seu pai realmente levou um tiro. Augusto lembra: Sandra tem razão, meu pai. Eu mesmo retirei a bala. Coronel correu um seríssimo risco de perder a vida com esse tal de plano. Inocêncio olha para o caixão e revela de quem é a alçada que colocaram dentro. Zé Augusto, não duvide de nada que Coronel seja capaz de fazer, até mesmo de levar um tiro para tentar jogar a culpa de uma falsa morte nas nossas costas. Essa alçada dentro desse caixão é do próprio pai dele, do Coronel Firmino. Egídio, com a ajuda do delegado Nócia e do médico, enganaram a todos. Eles colocaram a alçada de Firmino, já imaginando que uma exumação poderia ser feita. Dessa forma, o DNA do pai dele bateria com o DNA do filho. O chefe da polícia tática entrará em cena e dará voz de prisão ao delegado Nócia e a Egídio Coutinho. Inocêncio manda: Esperem, antes de levar Coronel preso, eu quero dar um presente a ele. Egídio levará um soco na boca e ficará sem os dentes da frente. Você acha José Inocêncio um gênio? Deixa um coração para ele aqui abaixo nos comentários. E aproveita e me conta de qual cidade você está assistindo a novela. Eu também peço que você deixe o like nesse vídeo, se inscreva agora aqui no canal e ative o sino das notificações. E ainda tem mais novidades da novela. Para assistir, é só clicar no vídeo que está aparecendo aqui na tela.